Pessoal, TRT da Quinta Região, TRT da Bahia, eu vou falar sobre aquilo que talvez seja o tema do concurso, tá? Por quê? Porque fica mais próximo de acertar. Por que fica mais próximo de acertar para Bahia e não ficou tão próximo, por exemplo, o TRT da Quarta? Ora, porque o TRT da Quarta foi um dos primeiros TRTs da FCC em 2022. Então, até então, a gente não sabe exatamente. É como se você tivesse um leque de possibilidades, não é? E ali você não tivesse muito como fechar a questão, tá? Porém, já no TRT da quinta, passados três grandes TRTs com redação, né, que foi o TRT da quarta, TRT da nona e TRT da 23ª, a coisa já fica bem mais palatável, tá bom? Pra gente fechar a questão. Então vamos lá, pessoal. Quais são os temas preferenciais da FCC numa prova discursiva, né, pra gente poder... Quais são os assuntos preferenciais? Eu vou começar por essa ordem aqui, tá? Primeiro, questões institucionais ligadas à justiça, o papel da justiça. E a banca discute sempre duas questões: o trabalho objetivo da instituição e o trabalho subjetivo da justiça. Ela sempre tem esse julgamento para você pensar. São temas pesados, são temas filosóficos, mas vale a pena você entender qual é a lógica de como essa banca pensa, tá bom? Lógico que para quem é novato vai ter um pouquinho de dificuldade, mas para quem é veterano vai entender o que eu tô falando. Por exemplo, no TRT da 23ª, né, o TRT 23 de 2022, havia um tema que falava o seguinte, falava que o juiz, ele poderia aferrar-se ao que ele vê na letra da lei, ou seja, trabalhar de forma objetiva, tá? Então aqui, objetivo, não é objeto, é objetivo. Ou ele poderia também incorporar aspectos de subjetividade no seu julgamento. Gente, este mesmo tema, eu sempre falo para vocês, a FCC ela nunca inova. Ela é sempre muito tradicionalista na sua cobrança. Portanto, quando você tem dois TRTs já aconteceram, fica mais perto de você acertar um tema, certo? Por quê? Veja bem, olha só, nós temos aqui este tema, ele já aconteceu, por exemplo, no TRT do Paraná. TRT Paraná, salvo engano, 2017. Daqui a pouco eu mostro. Tá? Daqui a pouco eu mostro para vocês. O segundo tema, né, que essa banca privilegia é a relação da tradição com o presente. Nossa, hoje tá bravo. Quinta-feira. Tradição versus contemporaneidade. Ela adora esse tema. Esse é um dos temas que mais caem. E ela vai cobrar esse tema sobre vários aspectos. Por exemplo, no TRT da quarta, ela cobrou a relação da memória com o presente, né? Se a gente mantém no presente aquele valor da memória, ou se o presente, com suas relações muito imagéticas, né? Muita imagem, muita velocidade dos acontecimentos, a gente não liga para a tradição, não liga para o passado. Se a gente não tem uma relação com a memória. Ela vai trabalhar a tradição, por exemplo, sobre o papel dos museus, ela já trabalhou isso no passado, né? Se os museus hoje se reinventaram, ou se eles são peças do passado e que não fazem parte desse presente. Ela trabalha a tradição, por exemplo, já trabalhou na música, na literatura, né? O papel da literatura na contemporaneidade, na tradição. Então ela tem sempre essa relação, tradição com presente, jogando um olhar do presente sobre o passado, né? Como que as pessoas... como que o presente hoje ele constrói elementos do passado, né? Será que ele resgata, será que ele abandona, ele não tem relação nenhuma? Então, isso a banca cobra. Ela cobrou isso, por exemplo, este ano, no TRT da quarta região, tá, pessoal? E cobrou no TRT da quarta pro pessoal do... Se não me engano, o pessoal do nível médio, não lembro, tá? Depois eu vejo lá, daqui a pouquinho tá aqui pra baixo, eu mostro pra vocês. E o terceiro tema que a banca gosta, ela adora cobrar, né, é a relação entre tempo livre, tempo de trabalho, na verdade é o cansaço, tá? Ela cobra a produtividade, consumismo e cansaço, não é? A teoria do Byung-Chul Han. Nós vivemos uma sociedade em que há muita proatividade, há um imperativo da produção, as pessoas pensam em trabalhar muito para quê?
para consumirem muito e sempre estão sempre estouradas, né? As pessoas estão cansadas, as pessoas adoecem muito no mercado de trabalho, adoecem por conta da pressão dos estudos, né? Para ter, por exemplo, quem faz concurso público. Isso é um assunto bastante cobrado. A gente viu isso também no TRT da quarta, em 2022, em um dos cargos, tá bom? E sempre cobrou no passado, que eu vou mostrar para vocês. O quinto tema mais cobrado da FCC é a construção das identidades na era contemporânea. E para mim, gente, credo, vai ser o próximo tema. Por quê? Porque não teve repetição ainda em 2022, entendeu? Ainda não deu espelhamento. Que identidades? Ora, a banca sempre vai colocar a identidade do sujeito contemporâneo em relação ao outro, né? Em relação aos aspectos de alteridade. Como a gente alteridade. Gente, tá muito bravo hoje. Tô bem cansada. Alteridade. Como que a gente enxerga o outro e como que esse outro vem até nós para construir a nossa identidade? De que forma? Será que a gente respeita o direito do outro? Por exemplo, nesse momento bem polarizado, assim, um momento, na verdade, que se chama de polarização, não é? Mas que você tem discursos bem antagônicos, assim, em campo, né? No campo de disputas políticas, de disputas de identidade, inclusive, não é? De disputas de classe também muito evidenciadas. Esse tema pode cair, tá, gente? Porque ele não apareceu em 2022, mas é um clássico dela, cobrou em vários concursos passados, né? Até 2017, e pode vir, tá? Outro tema da banca é o tema da exclusão social. A exclusão social que a FCC trabalha muitas vezes sob forma de exclusão econômica, de exclusão de consumo, de exclusão de gosto, né, de gosto artístico. Este tema, ele veio em 2022 no, salvo engano, no TRT da nona, tá, pessoal? TRT da nona. Vou mostrar aqui para baixo, tem aqui, tá? Depois eu mostro. E depois tem um outro tema que ela ainda não apareceu. Ah, não, trouxe sim. Que é a questão da inatividade atual. Peraí, ó, 5, 6. A questão da inatividade, do isolamento, não é? E da vigilância social. Costuma vir assim, sempre em trio esses elementos. Como assim, Júnior? Ora, a gente vive em sociedade em redes. E viver em sociedade, e viver em rede social é ter uma sociedade mais inativa, de certo modo. A gente não participa tanto de movimentos, a gente fica muito restrito, né, ao nosso celular. Vive uma vida muito isolada, né? Você tem um isolamento social hoje muito grande, as relações sociais tornam-se mais esgarçadas, a gente não tem tanto contato com os outros. E ao mesmo tempo a gente vigia todo mundo, não é? Uma sociedade em que você tem muito cancelamento na internet, muita agressão, não é? Mesmo que você participe de grupos, você não conhece ninguém, essa história toda. E isso foi o tema, salvo engano, aqui. Ah, gente, não sei se foi o TRT da nona. Não estou enganada no TRT da nona. Tranquilo? Por quê? Porque o TRT da nona, ele tratou da questão do adoecimento, tá, gente? Ó, das doenças na contemporaneidade. E as doenças da contemporaneidade, elas são típicas de dois movimentos. Elas são típicas dessa inatividade, desse isolamento social mesmo, e também do nosso cansaço, tá bom? Então, este tema aqui está sempre interligado o aspecto da doença e do cansaço, sempre interligado a essas questões. Bom, vamos ver por que repete. Então, Júnior, você acha que os temas que tendem a cair, né, você acha que são quais? Ó, esse do adoecimento, de novo, porque ele caiu em 2022, mas ele caiu uma única vez, não é? Então, eu acho que ele pode aparecer sim, tá, pessoal? Este aqui. A questão das identidades, da formação das identidades, sim, tá certo? Porque é um tema que a banca reitera bastante, tá? E a questão da produtividade do consumismo e do cansaço pode ser que sim, certo? Embora já tenha caído. Mas essa das identidades pode estudar a fundo, porque isso aí vai ser tema da sua prova. Eu vou te provar por quê, que há grandes chances disso acontecer. Venha comigo. Veja só, não é que o professor vai acertar o tema, mas ele vai saber qual é o assunto com mais probabilidade. É disso que eu estou falando.
Se você pegar, por exemplo, olha só, 2022, TRT da quarta, pedia para falar sobre uma divergência que havia no texto acima. No texto acima, a gente tem uma fala do Paulinho da Viola exaltando a memória, o passado. Tá vendo? O passado que vive nele. Mas há a contraposição que o examinador traz, que é o quê? Que hoje o passado no presente, ó, nos tempos que correm, ele vem perdendo importância, a memória vem perdendo importância. Então aquela ideia da tradição, memória é tradição, tá vendo? Tradição versus o presente, certo? Que caiu em 2022. Só para vocês terem noção de como a banca repete esse assunto, né? Quando você fala de tradição versus o presente, como que a banca já cobrou isso em outros temas, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Lá no TRT, no exemplo, acho que é o exemplo 12, peraí. Pera que eu vou achar, tá? Um tema sobre museus, por exemplo, ó. Olha só. Lá em 2016, no TRT da 23ª, a banca falava sobre a existência do museu. Isso ainda fazia sentido. Museu, gente, lembra tradição. E a tradição, ela vai falar sobre hoje, os dias de hoje. O que tem acontecido com os museus? E aí vai falar sobre programação inteligente dos museus. Como que os museus sobrevivem no presente. Ou eles não sobrevivem, você discorda disso, tá? Então, veja que caiu. E a banca já cobrou isso em relação à literatura, em relação à tradição musical, tá certo? Veja só, outro tema sobre isso, ó. Olha só, tradição e o presente. Diversidade cultural é um assunto do presente. Hoje você discute a inclusão de negros, índios, né, de pardos, né, de PNEs, em vários setores da vida. E aí você tem o quê? Aqui está falando sobre revitalização das culturas tradicionais. Tá vendo? Tradição e promoção do respeito à diversidade. Como que o passado ele passa a ser lido hoje dentro de uma roupagem de presente? Tá vendo? Como que é cultura hoje dentro do presente? Ou seja, uma cultura que tende a respeitar a diversidade cultural, que hoje é mais discutido que havia no passado. Tá bom? Então você tem esta jogada, tá? Aí vamos pegar aqui outro tema que caiu em 22 da banca. Então, quer dizer, eu peguei esse aqui do TRT da quarta. Vou mostrar para você mais um, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Discutir tempo de trabalho e tempo livre. Vai falar sobre que há uma discussão no mundo sobre a redução da jornada de trabalho, né, no mundo inteiro e tal. Pois bem, aqui ela tá falando, a banca tá falando sobre aquele tema que trata de produtividade, consumo, né? Produtividade, consumo e adoecimento, tá certo? Aquela tríade, né? Você produzir muito, produtividade, consumismo, consumir demais, né? E morrer de trabalhar, né? Adoecimento. Que é a teoria da sociedade do cansaço, do Byung-Chul Han. Este tema aqui já apareceu em temas pretéritos da banca, tá? Já apareceu. Vou mostrar para você, ver se eu acho aqui, ó. Apareceu agora em 2022, vou mostrar um tema correspondente. Acho que foi exemplo 11, se eu não estou enganada. Tá bom? Vamos lá? Aqui não, aqui é a essência do museu. Deixa eu ver aqui. Exemplo 9. Isso, peraí. Olha só. Felicidade e recursos materiais. Isso aqui tem a ver com o quê? Não, isso aqui tem a ver com exclusão social, pessoal. Não é esse, tá? Então, veja bem, este do adoecimento, lembra que eu falei que vocês têm chance de cair? Porque ele só caiu uma vez. Ele já caiu no passado antes, no passado mais remoto. Tem um tempo que ele não cai, há grande chance de ele cair. Discurso de identidade e o adoecimento da sociedade contemporânea, por conta do excesso do imperativo da produtividade. Aliás, minto, caiu no TRT da nona, da quarta, em 2019, eu acertei esse tema, tá? Exatamente num período como este, que estava fazendo previsões. Depois a gente tem, pessoal, olha só, peraí, a exclusão social, quer ver, ó? Aqui, a normalidade própria do nosso tempo é doença. TRT da nona caiu para o cargo de técnico, não é? E este tema, eu não coloquei aqui na lista, mas ele já havia aparecido para o TRT da nona ou da quarta região em 2019, tanto que eu tenho uma aluna aprovada em primeiro lugar, né? Até falo o nome dela porque ela sempre se pronuncia Monique, né? E passou porque o tema era um imperativo da proatividade, acho que era isso, uma coisa assim, tá bom? E falava sobre essa questão. Se eu pegar mais um tema aqui, ó, tema de 2022, gosto pessoal não é um fenômeno da natureza, é uma aquisição social. A gente está falando sobre gosto, aquisição social é consumo.
não é? Ou seja, aqui está falando sobre as pessoas que têm chance de consumir mais são aquelas que conseguem uma formulação de gosto, de repente, tá? É claro que nem todo mundo. Mas veja só, o que acontece? Quando ele fala que o gosto pessoal não é um fenômeno da natureza, é uma aquisição social, é porque aqui está falando, ó. Existe aquela frase, né? Gosto não se discute. Mas aqui, olha o contraponto da banca. É justo admitir que cada um de nós deva cultivar seu gosto pessoal. Mas, olha o contraponto, é também preciso discutir se todos temos iguais oportunidades de acesso à cultura. Então ela vai falar sobre exclusão, ou seja, a falta de eu ter liberdade, de ter capacidade de consumir cultura. Porque de repente não tenho dinheiro para um cinema, não tenho dinheiro para um teatro. Então, bem ou mal, o consumo ele tem a ver com o nosso gosto, tá? E aí, pessoal, a gente tem essa ideia da exclusão social, vou mostrar para vocês, ó. Aqui, ó, Felicidade e Recursos Materiais, de 2017 TRE, né? Você ser feliz, de certo modo, à medida que você adquire, será que é isso? Isso que é felicidade? E aí ele parte, né, aqui de um texto do Jeremy Bentham, né, Bentham, que vai falar até sobre aquele panóptico, né, do Foucault, que ele fala: o utilitarismo, iniciado por Jeremy Bentham, concentra-se na felicidade individual como a melhor forma de avaliar o grau de desenvolvimento humano. Né? Outra abordagem avalia o desenvolvimento de acordo com a renda, a riqueza e os recursos do indivíduo. Essas alternativas ilustram o contraste das abordagens baseadas na utilidade, então a utilidade tem a ver com a felicidade, né? E nos recursos, em contraste com a abordagem das capacidades baseadas na liberdade. Texto do Amartya Sen, que vai falar sobre a questão da exclusão. Ele vai falar sobre a pobreza e a infelicidade. O Sen tem uma teoria que ele diz basicamente o seguinte, né? O que te faz ser pobre? É você ter menos renda? Não, é você se sentir menos livre para consumir. Isso te deixa mais triste. Então, por exemplo, até dei um exemplo no meu curso pro TRT da Bahia, falando o seguinte, outro dia eu ouvi até de uma pessoa falando isso, porque eu vou repetir aqui, tá? Eu não vou ao casamento, né, porque eu não tenho roupa. Aí eu olhei e falei assim, mas você tem. Não, tô muito gorda, não tive tempo para emagrecer. Veja só, a pessoa trabalha muito, né, tá mais gordinha, então engordou, não tá conseguindo fazer um projeto realmente para tentar perder peso e tudo. Então, mesmo tendo uma determinada condição de aquisição, não consegue participar culturalmente, não se sente inserida. Então não se vê feliz, não adianta ter recursos materiais. Então veja que isso é uma questão muito relativa. Ao mesmo tempo, tem pessoas que já falam, faz um outro discurso, que inclusive na mesma residência eu vi outro discurso, que é o discurso o quê? Da menina que estava trabalhando. Falou, pois eu não vou porque eu não tenho dinheiro para comprar, para me arrumar. Então, tá vendo? Veja, né, me aprontar para festa. Então, veja que há diferentes formas de você estar sem capacidade de se sentir livre para fazer o que você quer, a capacidade de você consumir de uma forma consciente. Então é isso, tá? Um tema bastante chamativo, ou seja, de certo modo você está fora de uma rede de serviços, né, que atende a determinado público, né, que coloca o consumo como se fosse próprio determinado público, não porque a pessoa talvez não tenha dinheiro, mas ela é alijada por uma propaganda que a exclui daquele processo de consumo. Então ela se sente mais pobre, de certo modo. Ou outra realmente não tem dinheiro, então não tem como participar, tá bom? Direito à cidade também tem a ver com exclusão, tá, pessoal? Tema que a banca volta. Só que aqui ela vai falar sobre exclusão no âmbito citadino, por conta dos processos de gentrificação da cidade. O que é processo de gentrificação, galera? É processo de você fazer alterações urbanísticas na cidade, né, das chamadas melhorias, e ali o que há muito por trás é o quê? Especulação imobiliária. Né? Fica ali o capital imobiliário esperando, né, o poder público limpar determinada área, melhorar, e eles vão lá e se apropriam. E aí o que acontece? A pessoa que é mais pobre, ela muitas vezes é oferecida uma oferta para ela sair dali e ir para locais distante do serviço público, distante da oferta de empregos, né? O fenômeno clássico, o clássico acontecimento que houve em Cidade de Deus, né? O que aconteceu em Cidade de Deus? A boa parte da população de Cidade de Deus no passado morava na zona sul do Rio, na favela da Catacumba. Quando revitalizaram aquela região, o que fizeram? Aquela população mais pobre que morava nos casebres foi deslocada para a Cidade de Deus e não tinha nenhuma infraestrutura naquele lugar. Então, o negócio não era deslocar a população, mas jogar a população longe. Foi isso que aconteceu. A cidade de Paris, quando sofre uma renovação também urbana, acontece o mesmo processo, tá? As pessoas mais pobres são afastadas e o centro,
né? Ele sofre essa gentrificação, certo? Esse fenômeno, e ali há todo um embelezamento da cidade, etc. Né? Lá no final do século XIX, se não estou enganado, com Haussmann, prefeito de Paris. Então, você vai vendo que essa questão, esse tema é um tema que se repete. Outro tema que a gente viu também em 2022, né? É o tema da, aqui ó, normalidade própria no tempo é doença, né? A banca deve repetir esse tema aqui, gente, como cansaço, tá? Muito provavelmente, porque teve menos repetições. Também em 2022, deixa eu ver. Eu não trouxe aqui, mas eu vou falar. Assim, tá aqui. A questão da divisão pessoal, não é? E uma divisão pessoal que nos acomete também enquanto sujeito, presente no tema no poema do Ferreira Goulart. Uma parte de mim é todo mundo. O que é isso, gente? A identidade dos sujeitos, ó, a identidade dos sujeitos que é construída na contemporaneidade pela nossa noção do outro, ou seja, nossa noção da alteridade. Ou seja, o outro faz parte do nosso mundo. Aquele outro que é excluído, que é diferente da gente, seja em relação à etnia, seja em relação à origem, né, socioeconômica, essa pessoa faz parte do nosso dia a dia, de certo modo. E nós nos construímos pela relação que nós temos com o outro. Assunto um pouco mais complexo, mas eu acredito que este tema volte e pode ser aí o grande tema do TRT da Bahia, tá certo, gente? Porque é um tema que a banca trabalha com muita frequência. Bacana? Então é isso, povo, vamos aguardar, né? E a gente já teve no TRT da 23ª a questão do julgamento do juiz, tá, gente? Julgamento objetivo, julgamento subjetivo, que é tema também muito querido por essa banca. Terceiro tema que eu não trouxe aqui, tá? Que pode ter chance é a questão da liberdade de expressão. A banca sempre valoriza esse assunto, a liberdade de expressão em suas várias correntes, né? A liberdade de crença, liberdade de pensamento, liberdade artística, essa é a liberdade de imprensa. Não deixe de estudar esse assunto, tá bom? Espero ter esclarecido alguma coisinha, ficou um pouco embolado, depois eu esquematizo isso melhor. Tranquilo?